Agora, tem traumas que são levados para a vida inteira, inclusive de bebês. Tem gente que fala assim: meu filho era tão pequeno quando isso aconteceu, mas nós temos uma memória chamada implícita. É uma memória que fica guardadinha. Essa memória, ela carrega muito mais as nossas sensações. Às vezes a gente não lembra o que exatamente aconteceu, mas a sensação corporal e emocional que aquilo causou gera uma tensão. Então, acontece de pessoas, né, de que passaram por um tratamento muito difícil, bebezinho, bebês, eu tô falando, de ser muito furado, ou de passar por situações complicadas e que precisar de muita intervenção, pode, pode vir essa criança se tornar uma criança, um adolescente, um adulto com medo de. Tem gente que tem medo de hospital, medo de ir para o médico, medo de receber uma notícia que está doente, medo, tudo gera um monte de tensão e de medo. E às vezes está lá na infância. Lá na infância. Então isso acontece também. Então, meu filhinho é muito pequenininho, ele nem vai lembrar. Ele pode ser que ele não lembre, mas se isso for muito impactante para ele, essas sensações, elas podem ficar armazenadas nessas memórias implícitas. Essas sensações, né? O emocional dessa criança fica lá armazenadinho. Isso acontece direto com a gente. Então tem coisas que fogem do nosso controle de fato. Fogem, sabe? Assim, não tem como a gente ter controle sobre tudo. Agora, o que a gente pode ter controle, a gente tenta. Se aquilo é um momento estressor para a criança, difícil, a gente tenta amenizar, trazer leveza para aquele ambiente, né? Trazer aconchego naquele ambiente. Vocês podem observar que muitos hospitais pediátricos infantis tentam de alguma forma aconchegar aquilo, para que ele não fique tão frio, né? Aquela coisa muito fria. Então tem alguns hospitais que pintam a parede, né? Que utilizam bichinhos, que utilizam alguns recursos para tentar amenizar aquela estrutura com aquela carga de preciso passar por procedimentos. Então, isso ajuda a amenizar, e não só o ambiente, mas você também pode amenizar isso, dando colo, acolhendo essa criança, estando ali presente. Separação traumatiza? Depende. Depende do quê? Depende de como foi feita essa separação, depende do emocional dessa criança, né, da estrutura dessa criança. Tem separações que, pelo contrário, que fazem bem para a criança se sente até aliviada. Por mais que seja difícil se adaptar a um modelo diferente, né? Um pai que vai ter que sair do lar, ou uma mãe que vai ter que sair do lar, e esse rompimento, mas mesmo assim, aquele contexto do casal estava tão desgastante, tão ruim, negativo, que, pelo contrário, faz bem para a criança, para a saúde mental da criança é melhor realmente esse casal se separar. Mas se essa separação, esses pais vivem brigando, existe alienação parental, faz jogo emocional com a cabeça da criança, essa criança ela só vai ver aspectos negativos dessa separação. Então, pode traumatizar, mas não necessariamente traumatiza. Tem gente, isso eu não tô falando só de criança não, tem pessoas que elas têm uma memória muito boa, é da pessoa mesmo. Crianças que lembram tudo, tem gente que lembra tudo. Tem adultos que lembram coisas de 1 ano e meio, 2 anos e meio, é impressionante. Tem pessoas que não lembram. E tem crianças do mesmo jeito, que tem uma lembrança incrível de detalhes, de coisas de 2 anos, 1 ano e pouco. Tem. Então, às vezes a gente menospreza achando que a criança não lembra, mas lembra. Tem crianças que têm uma boa memória, igual como adultos. Tem gente que fala assim, que fala o seguinte: ai, eu levei chinelada e não me traumatizou. Tô bem, tô viva, faço isso e tal, ok. Eu costumo dizer o seguinte: a chinelada, a palmada, seja lá o que for, chinelada, palmada, cintada, surra de vara, qualquer outra coisa que envolve agressão física,
pode ter efeitos, às vezes a pessoa não é traumatizada, mas tem efeitos, outros efeitos negativos, e eu já também expliquei aqui para vocês em algumas vezes, de que o estresse constante diante ao medo de apanhar, porque às vezes a criança, tem gente que fala assim, ai, meu filho é atrevido, ele não tem medo de apanhar não, ele fala assim, pois tá, pode me bater, mas no fundo essa criança ela tá morrendo de medo. Ela só faz isso como um mecanismo de retaliar. É um mecanismo de defesa que ele tem. Então, quando a criança ela é submetida ao medo, ela tem medo de levar uma chinelada, ela tem medo de levar uma palmada, eleva-se o cortisol no sangue dela, ou seja, o cortisol é um hormônio do estresse. Então, ela fica sendo bombardeada pelo hormônio do estresse. Isso gera vários processos internos fisiológicos e pode, a médio e a longo prazo, desenvolver quadros de depressão e ansiedade, ou problemas mesmo de autoestima, problemas de relacionamento, pessoas que se tornam agressivas na comunicação. Então, gera uma maior agressividade. Ah, Carol, mas eu não me traumatizei, eu lembro disso, mas tem gente que lembra, mas tem uma relação péssima com os pais, ou com, né, no caso, a avó ou avô, porque lembra que apanhava. Não existe uma conexão. Então, até que ponto isso é uma coisa que a gente deve arriscar? Mas é a única analogia que eu consigo fazer, que é o que eu vejo. O bater é uma roleta russa. Você sabe o que é roleta russa, né? É aquela. Durante um tempo, uma época, os jovens faziam aquela brincadeira de botar uma bala, um revólver e atirar em si mesmo. Pois é, tipo é um sorteio. Pode destruir a saúde mental de uma pessoa, mas pode ser que não destrua tanto. Mas pode ser que para o outro também não aconteça nada. Agora, eu não sugiro você utilizar esse recurso porque você não sabe como é que vai ser. Qual é a consequência. Eu já até uma vez trouxe aqui um exemplo de um caso mesmo que eu já peguei. Um rapaz que eu atendi, adolescente, que a demanda dele era agressividade, mas que ele trouxe um dado tão curioso durante o processo de sessão, que ele tinha alguns conflitos de família, que o irmão, os dois apanhavam da mãe, quando eram crianças. E ele, né, e aí esses pais se separaram, a mãe foi para um lado, o pai foi para o outro, e eles ficaram morando com o pai, e o pai constituiu outra família e tudo, e ela se dava bem também com a madrasta, com os outros irmãozinhos e tudo. E aí o que estava sendo atendido por mim, não estava tudo ok a relação dele com a mãe. E ele falava assim, olha, eu apanhei tudo, mas eu entendo que é porque minha mãe não tinha outros meios, outros caminhos e outros recursos para lidar, né, com as nossas traquinagens, com as nossas coisas. E era assim. Agora, o irmão, que é esse que eu não atendia, né? O irmão, ele simplesmente cortou a relação com essa mãe. Cortou completamente. Ele não quis mais ele não gosta nem de atender a ligação dela por conta das palmadas que ele levou lá na infância. Lá na infância. E a mãe era um sofrimento, porque a mãe já tinha pedido desculpas, a mãe ia atrás dele, solicitava a atenção dele, fazia de tudo para conseguir voltar a ter uma relação, uma conexão com esse filho, e esse filho, cortou totalmente e começou a eleger essa madrasta como uma figura materna, por conta das mágoas que ele guardou durante a infância. Por isso que eu falo, é um jogo de sorte e azar. Você pode colocar seu filho no azar, mas você quer arriscar por uma ferramenta que você vai ter você vai só romper aquele comportamento inadequado no momento, mas a médio e a longo prazo não vai ter funcionalidade nenhuma. Eu sempre falo, quer arriscar a cabecinha do seu filho? É que o filho é seu, né? Além do que, a gente inclusive tem lei, né, que fala sobre a palmada. Então, ele é amparado por lei, né? Então algumas pessoas não sabem, mas a lei da palmada ela veio para justamente segurar aí para as pessoas não baterem, né? Então, é um tema muito complexo, muito polêmico.
e que eu sempre falo, não é e nunca vai ser o melhor caminho. E pode traumatizar bastante.